Quando pensamos em heróis defendendo a humanidade no Ragnarok, pensamos em guerreiros honrados, reis, deuses de espada, homens de moral inabalável. Mas na quarta rodada, a humanidade enviou para a arena o seu maior pecado, o assassino mais infame da história, Jack, o Estripador. Para os deuses, ele era a prova de que a humanidade merecia a extinção. Para os próprios humanos na arquibancada, ele era, uma vergonha. Um monstro que ninguém queria defender. Mas, e se eu te disser que por trás daquele sorriso sádico e de mente distorcida de um serial killer, existe uma das maiores histórias dolorosas e, humanizadas e trágicas de toda a obra? Hoje, nós vamos mergulhar na mente de Jack. Não do monstro que a história criou, mas do menino que a escuridão de Londres moldou. E aí pessoal, tudo bem? Gus aqui. E hoje trazendo um vídeo de um dos melhores personagens de Shumatsu no Valkyrie. E um personagem com uma personalidade tão forte e tão diferente de tudo, que faz a gente sentir empatia e gostar mesmo do personagem. Trazendo a história hoje de Jack o Estripador. O assassino em série infame de Londres que aterrorizou a cidade no século XIX. Hoje vamos mergulhar na mente dele e entender o motivo dele ser assim e a história dele. Nossa história não começa com sangue nas paredes, mas com fome. Fome e frio nas favelas de Whitechapel, no final do século XIX. Jack nasceu na sarjeta. Ele era filho de Mary, uma prostituta que lutava diariamente para sobreviver no submundo de Londres. Mas Jack tinha algo único, um dom, ou talvez uma maldição. Ele nasceu com um olho direito especial, capaz de enxergar as emoções humanas em forma de cores. Para o pequeno Jack, o mundo era um lugar feio, pintado com as cores cinzentas do egoísmo, da ganância e da crueldade. As pessoas na rua eram como monstros cromáticos para ele. Mas no meio de todo aquele esgoto, havia uma única luz, uma única cor que brilhava como o sol para ele. A cor que emanava era de sua mãe. Sempre foi Mary que olhava para Jack. Ela emanava uma cor linda. Era como um rosa brilhante e caloroso. Jack acreditava, no fundo de sua alma, que aquela cor do amor era a única e a verdadeira. Não importava se ele passasse o dia apanhando nas ruas para conseguir um mísero pedaço de pão, ou se era humilhado pelos clientes de sua mãe. Quando ele voltava para os braços de Mary e via aquela cor linda, tudo valia a pena. Ele suportava qualquer dor por aquele amor. Mas a realidade é uma lâmina cega que corta devagar. Mary sustentava uma esperança, a promessa de um dramaturgo rico chamado Jack Smith, que havia prometido tirá-la daquela vida. Um dia, a notícia chega. Esse homem havia se casado com uma mulher da alta sociedade. Ele havia esquecido de Mary. Ele havia esquecido do filho que teve com ela. E é esse momento que o mundo do Jack desaba. Ao ver suas esperanças destruídas, Mary surta. Ela olha para o próprio filho e começa a gritar que ele nunca devia ter nascido, que ele era apenas um fardo, um lixo que restou de um homem que a abandonou. Jack, em choque, olha para a mãe esperando ver aquela cor rosa protetora novamente, mas o que ele vê o horroriza. A cor do amor sumiu. Jack percebe, com a maturidade cruel que a vida lhe impôs naquele segundo, que a sua mãe, na verdade, nunca a amou. Ela amava apenas um homem rico que o gerou. Ela amava a promessa de uma vida melhor. Jack era apenas uma ferramenta descartável. O choque psicológico quebra a mente de uma criança, mas no meio daquela escuridão, algo bizarro acontece. Jack percebe que, conforme o desespero e o ódio consomem sua mãe, a cor dela muda também, para um tom profundo de medo. E para Jack, aquela mistura de cores do colapso humano e da sua mente era a coisa mais linda que ele já tinha visto. Para, salvar a sua mãe daquela dor terrível, para congelar aquele momento e ver as cores mais profundas da alma humana, Jack faz o impensável. Ele corta a garganta de sua própria mãe. Enquanto a vida esvaia do corpo de Mary, a cor do medo e do alívio se misturam. Jack abraça e diz de forma assustadoramente gentil que aquela cor era a cor mais linda que eu mesmo já tinha visto. E pouco tempo depois, ele vai atrás do seu pai biológico, um homem rico que nem sabia de sua existência. Jack o mata da mesma forma, deliciando de as cores do pânico que pintavam no ar. Naquela noite, o menino Jack morreu e nascia ali, nos nossos olhos, o Estripador. Jack se tornou um assassino elegante, um verdadeiro lorde britânico por fora.
Terno impecável, cartola, sorriso gentil, voz educada e citações de Shakespeare por todo lado e o tempo todo. Mas por dentro era um sociopata frio que caçava as pessoas, não por prazer sádico, mas porque precisava ver aquela cor do medo novamente. Era a única coisa que ainda o fazia se sentir vivo. Ele não o matava aleatoriamente. Ele planejava, observava, usava sua habilidade para ler as almas da vítima. Em 1888, os assassinos de Whitechapel chocaram o mundo. Cartas provocadoras eram enviadas à polícia. O mito de Jack, o Estripador, nasceu, mas no mangá ele caça o falso Jack. Enquanto o outro comete os crimes, ele assume a identidade porque sente que combina com a sua escuridão. Ele é um homem quebrado, que transforma a sua dor em uma arma afiada como lâmina. Brunilda, a Valquíria, vai atrás dos maiores pecadores da humanidade para lutar contra os deuses. Quando encontra o Jack, ele está calmamente tomando seu chá. Ela pergunta qual nome ele quer usar e o mesmo sorri e responde: Jack, o Estripador, porque aquele nome representa tudo o que ele é, o pior na humanidade e talvez também sua maior complexidade. Jack força o Volunder com a Valquíria. Huckley, ele a estrangula, olha nos olhos dela e força a conexão através do medo e da traição. As luvas nascem, qualquer coisa que ele toque se torna uma arma divina. Jack escolhe o cenário, uma recriação perfeita da cidade de Londres. Ruas escuras, névoa, becos, seu território. E seu oponente era Hércules, o herói grego mais puro, o semideus da força e da justiça. Um homem que carregou o peso dos 12 trabalhos por amor à humanidade. É o confronto perfeito, o monstro da humanidade contra o maior herói da humanidade. Astúcia, engano e desespero contra a força bruta e honra. Anos se passaram. Jack transformou Londres em seu parquinho de caça, sempre buscando aquela cor, o medo supremo antes da morte. Ele se tornou um monstro refinado, um cavalheiro que pedia desculpas enquanto rasgava suas vítimas. E é essa alma corrompida que é invocada para lutar pela sobrevivência da humanidade, contra ninguém menos que Hércules, o deus da fortaleza, o símbolo da justiça e do amor incondicional pelos humanos. Essa luta não é apenas física, ela é um embate filosófico e psicológico. Jack aceitou lutar no Ragnarok por motivo egoísta. Ele queria ver aquela cor, e ele queria ver a cor de um deus. Ele queria quebrar a perfeição divina de Hércules. Ele queria ver aquele herói imaculado chorar, se desesperar e emanar cor cinzenta de ódio e de medo. Jack usava todas as armadilhas possíveis. Ele perfura Hércules, arranca seu braço, usa o próprio sangue como arma. Mas não importa quanto seja ferido, a cor de Hércules não muda. Jack fica obcecado e confuso. Por que esse deus não me odeia? Por que ele não sente medo? Mesmo sabendo que Jack é a pior escolha da humanidade, Hércules não emana ódio. Ele emana uma cor que Jack nunca tinha visto antes. Um amor verdadeiro, inabalável, que engloba até mesmo o assassino que o está o ferindo e o matando. Jack, pela primeira vez em muito tempo, sente algo diferente. Talvez não medo, talvez um calor humano verdadeiro. Ele chora enquanto o herói morre em seus braços. A humanidade vence o quarto round. No fim, Jack vence a luta, mas ele perde o seu jogo psicológico. Enquanto o corpo de Hércules começa a virar poeira cósmica, o deus estende os braços e dá a Jack um abraço caloroso. Hércules diz que sempre amará a humanidade e que sente muito pela dor que Jack teve que carregar na vida. Pela primeira vez em toda a sua existência, Jack, o Estripador, experimenta o que era amor real. Não é um amor incondicional como o de sua mãe, mas o amor que o aceita, mesmo ele sendo um monstro que é. Jack deu a vitória à humanidade, mas foi vaiado por aqueles que o salvou. Ele caminha de volta para os corredores escuros, tão solitário quanto o menino que revirava o lixo de Whitechapel. Mas agora, algo mudou. Ele reconheceu a cor do amor verdadeiro, uma cor que ele nunca poderá apagar de sua mente e que ele nunca mais poderá ver. Ele também é um ser humano. A história de Jack em Shumatsu no Valkyrie não é sobre glorificação de um assassino. É uma crítica profunda sobre como a negligência, o abandono e a falta de um amor podem transformar uma criança pura no pior dos demônios. E como, às vezes, o maior monstro é apenas alguém que passou a vida inteira procurando pela cor certa, mas no lugar errado. E bom,
Ao longo do vídeo, eu mostrei que Jack não é um herói, obviamente. Ele é um monstro, mas é um monstro humano, feito pela sociedade, pela traição, pela dor. Ele representa que mesmo o pior de nós pode lutar pelo todo, que a escuridão também faz parte da humanidade, e que às vezes, para salvar o que amamos, precisamos se tornar o que mais odiamos. Jack, o Estripador, não luta por glória. Lutou porque, no fundo, ele ainda procurava uma cor que nunca encontrou na vida, um amor verdadeiro. E por alguns instantes, ou no abraço de um herói moribundo, ele talvez tenha encontrado. E bom, e o que vocês acharam do vídeo? Jack é vilão, anti-herói ou algo a mais? Deixe nos comentários, dê like no vídeo, mande para o seu amigo para assim a gente continuar fazendo mais conteúdo, hypa o vídeo. E bom, até a próxima semana. E bom, cuidado nas ruas. Até mais. Valeu.